Olá, está no ar a Palavra é Tua, o podcast do Cindy Jorge, abrindo o mês do jornalista, dia 7 de abril, dia do jornalista. E nesse mês é óbvio que vamos falar sobre a nossa grande paixão, que é o jornalismo. E nosso primeiro convidado é muito especial para todos nós jornalistas que acompanhamos a história dele. Ele é doutor em letras, pós-doutor em jornalismo, autor de 13 livros de ficção infanto-juvenil, escreveu também 15 obras de ensaio, foi professor na Unicinos, na UBRA, é professor na PUC. Começou a vida profissional como jornalista na Folha da Tarde, onde escrevia sobre cinema. Logo depois se transferiu para o Correio do Povo, que é o mesmo grupo, Calda Júnior. Enquanto trabalhava na editoria de cultura, terminava o curso de letras também. Sempre na área cultural, trabalhou também no Diário do Sul, na Isto É, no Jornal do Comércio. Foi vereador na capital gaúcha por quase 20 anos e vice-governador do Rio Grande do Sul durante o mandato de Germano Rigoto. Em 2007, foi eleito patrono da 53ª Feira do Livro de Porto Alegre e hoje é presidente da Fundação Teatro São Pedro. E tem muito mais, tá, gente? Isso é só um resumo. Antônio Hoffel, muito obrigada, seja bem-vindo e obrigada por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço, faltou acrescentar, fui sindicalizado a vida toda e não só sócio, quanto membro de diretoria em diferentes momentos, com muita alegria. Sempre atuante e sempre presente. Sempre tentei. Conta um pouco para nós dessa tua história no jornalismo, quando foi que despertou esse interesse pelo jornalismo e essa vida de muito letramento na profissão, né? E chegando sempre uma relação com a cultura, porque começou falando sobre cinema e sempre com a cultura e hoje não podia ser diferente. Na verdade, eu sempre participei da editoria de cultura, salvo raros momentos, por contextos muito especiais. Por exemplo, quando saí da Calda Júnior, quando a Calda Júnior faliu, aí fui trabalhar na Rádio Pampa, depois fazer o programa no Clóvis Duarte, lá na TV Guaíba, mas mesmo na TV Guaíba eu fazia na área de cultura. Na Pampa, que daí eu fiz um pouquinho do jornalismo generalista, vamos dizer assim, e quando eu trabalhei na Rádio Canadá Internacional, lá em 74, 75, também a gente trabalhava na editoria geral, quer dizer, incluía cultura, mas não era exclusivamente de cultura. Eu cobria até corrida de Fórmula 1, lá em Toronto, né? Quando havia as corridas em Toronto. Hoje em dia eu nem sei se existe Fórmula 1 em Toronto, lá no Canadá. Mas, enfim, eu posso falar que tem dois começos, digamos assim. Um é que eu sempre, desde criança, pensei em ser escritor e em escrever. Eu queria escrever, gostava de ler, gostava de escrever. E a ideia era, claro, me tornar escritor. Me tornar escritor é um negócio mais complicado, mais perto disso, na hora de decidir, enfim, que curso, que faculdade, né, que profissão, foi o jornalismo. Né? O jornalismo me permitia escrever. E aí, então, entra a segunda vertente, digamos assim. Também, desde criança, 13, 14 anos, eu li o Correio do Povo e li a página infantil do Correio do Povo, né, da querida Maria de Lourdes Sabrito, uma das duas mulheres da redação do Correio do Povo naquela época, né, que era a Lígia Nunes e a Maria de Lourdes. Não tinha nem banheiro para elas, para vocês terem uma ideia. Elas tinham que subir no terceiro andar, atrás do barzinho do seu Walter, aí então tinha um banheiro para as mulheres. A Folha tinha mais mulheres, mas o Correio tinha duas mulheres para 70, 80 homens jornalistas, né? Mas a Maria de Lourdes editava o Correio do Povo Infantil nos domingos e tinha um concurso lá, o Quem é que Sabe, que era responder um questionário de 10 perguntas lá e quem respondia tudo certinho concorria a um prêmio de livros que a Edições Melhoramentos lá de São Paulo entregava para a Maria de Lourdes, ela sorteava. E eu ganhei várias vezes, fui lá receber os livrinhos. Então eu já conhecia a redação do Correio do Povo. E na mesa logo atrás da Lígia e da Maria de Lourdes, que sentavam uma do lado da outra, a mesa de trás era do Paulo Fontoura Gastal, porque a área feminina, né, que a Lígia editava e a infantil, que a Maria de Lourdes editava, estavam compreendidos na editoria de cultura que o Gastal coordenava ali junto com o Goidanich, né, esse pessoal todo. Então eu já conhecia esse pessoal.
Então, na medida que depois eu entrei na FAMECOS, né? Eu entrei na FAMECOS simultaneamente, fiz vestibular para a FAMECOS, lá na PUC, e fiz vestibular para letras na URGS. Eu digo assim, por culpa do João Gilberto Noll, do escritor João Gilberto Noll, que era meu colega de Julinho, e ele ia fazer o vestibular de letras, mas era ruim em latim. E eu, embora odiasse o latim, eu me defendia bem do latim. Então, eu fui estudar o latim junto com ele, acabei fazendo o vestibular junto e fui cursar a letras lá na URSS. Então, eu fazia letras de manhã na URSS, fazia a FAMECOS de noite, e de tarde eu ajudava um pouco meu pai no escritório de contabilidade. Depois, mais adiante, passei já a ter o vínculo com a Folha, principalmente com o Correio do Povo. Mas nesse meio tempo também na FAMECOS havia um colega, o Vanderlei Cunha, que fazia a rádio, na antiga Rádio Metrópole, que não é o grupo Metrópole de hoje, era uma outra emissora de rádio. E nos domingos o Vanderlei apresentava um programa sobre música popular brasileira. Passava o domingo inteiro, das 2 da tarde às 6 da tarde. E a gente ficou muito amigo, ele me convidou para eu também fazer uma participação no programa, onde eu comentava teatro, comentava cinema, a área de cultura mais especificamente. Então, tive as minhas primeiras experiências de rádio. Isso resultou que depois eu fui também fazer uma ponta lá na Rádio Pampa, que também não é essa Pampa de hoje, ficava lá na Praça do Alto da Bronze. O velho Mário Sirpa, que trabalhava em cartório, era alguém responsável pelos cartórios, o Sirpa apresentava um programa sobre música clássica nos domingos. E logo depois do programa, então, eu ganhei um programa de meia hora, se não me engano, para falar sobre cultura em geral, especialmente teatro, cinema, coisa assim. Então eu experimentei no início, assim, experimentei um pouco de rádio, um pouco de jornal, embora a ponta de partida era sempre o jornal. Na Pampa eu conheci o Paulo Diniz, que depois se transferiria para a RBS, para a Gaúcha. E o Paulo Diniz, que era amigo do Gastal, me recomendou, e o Gastal disse, mas eu já conheço esse guri, papai. Resultado, acabei caindo na Caldas Júnior. Comecei escrevendo, como disseste, sobre cinema na Folha, né, que era o Gastal também que editava, com o nome de Calveiro, né, e depois fiquei mais vinculado ao Correio do Povo. E no Correio do Povo fiz a minha carreira, né, em boa parte, até a quebra do jornal, efetivamente. Nesse meio tempo, eu vivi 2 anos no Canadá, por força da situação política brasileira. Trabalhei na Rádio Canadá Internacional, que é outra experiência de rádio, é outro tipo de rádio, a onda curta, né, que hoje praticamente não existe mais por causa dos computadores. E fazia os programas, e aí sim, era editoria geral. Embora eu, pessoalmente, tinha um pequeno programa no fim de semana, no sábado, sobre cultura, mas eu fazia qualquer coisa, do esporte, da política, da economia, o que viesse na pauta, a gente cobria para fazer os programas para o Brasil na onda curta. Retornei ao Correio e aqui fui até o final, até a famosa greve aquela, né, que foi resolvida pelos funcionários, e gozado, né, porque os únicos 2 que votaram contra a greve foi o Antoninho Gonzalez e eu, porque a gente tinha absoluta consciência de que aquilo era de fato a pá de cal em relação à empresa. Mas, enfim, também tínhamos claramente a posição que, se a greve ganhasse, como de fato foi decidido, nós íamos fazer a greve. Nós não fomos fura-greves nem nada, ao contrário. Eu, inclusive, dirigi o fundo de greve naquela ocasião. Eu já era vereador, quer dizer, tinha mais facilidade, não estava tão premido pelas situações que boa parte dos colegas viviam, não só na redação, mas principalmente nas oficinas, na área de transporte da Caldas Júnior. E a gente conseguiu fazer um belo fundo de greve. Eu acho que muita gente recebeu mais dinheiro durante a greve do que como salário normal naquela época. Mas, enfim, depois aconteceu a quebra da Caldas Júnior e tudo isso. E o jornal, o Correio, até com uma convivência com o Antoninho, que era presidente do sindicato, era meu colega, professor na FAMECOS, lá meu chefe, né, que era o diretor da FAMECOS. A gente viajava muito para Santa Maria, por exemplo, para dar aula na Universidade Federal, né? Inclusive, um dos nossos alunos naquela ocasião era o Adelmo Genro Filho, né, que era nosso aluno, e a gente se divertia muito com o Antoninho dirigindo um carro. Era um perigo, né, para a estrada e para a gente, né? Mas a gente ia na sexta, voltava no sábado e batendo papo, enfim. E isso me abriu outras experiências, a convívio com o Alberto André,
que tinha sido vereador há muitos anos atrás, né? E ele editava uma página do qual eu era leitor sempre, que é uma página sobre exatamente a urbanização de Porto Alegre, as questões urbanas de Porto Alegre, que eu gostava muito de ler. Naquela época eu nem pensava em ser vereador, mas aí depois me tornei vereador. Então, a partir do jornalismo, eu me aproximei da política partidária e me aproximei, inclusive, de me tornar professor, né? Nessa volta do Canadá, eu acabei me filiando ao PT, que estava sendo criado. Né? Não fui direto para a campanha naquele primeiro momento, mas em seguida depois fui candidato em 82. E a convite do Antoninho Gonzalez, eu fui lecionar primeiro na Unicinos, né? E depois passei para a PUC, onde estou até agora, né? Já 37 anos, alguma coisa parecida. E eu sempre digo para meus alunos, olha, eu podia estar em casa nessas alturas, né? Mas, em primeiro lugar, eu ia incomodar a mulher, ia ser complicado. Não ia saber o que ia fazer. Não, isso eu tenho que fazer, porque eu sempre tenho coisa para escrever, para ler, né? Para pesquisar. Mas eu diria que eu continuo acreditando em jornalismo, né? Eu sempre digo isso para os alunos. Eu estou aqui em sala de aula porque eu acredito em jornalismo. E, aliás, estou lendo uma tese de um colega professor Elias Machado, que, aliás, é de Bagé, é rio-grandense. Ele está fazendo tese agora para progredir lá na Universidade Federal de Santa Catarina e está justamente discutindo a função do jornalismo e do jornalista com as novas tecnologias. O que muda, o que permanece do jornalismo e do jornalista. Eu estou encantado com o texto dele, que é a defesa livre de tese dele, e isso mais ratifica a minha crença em relação ao jornalismo. Eu insisto isso muito com os meus alunos. Tá? Cada vez mais o jornalismo tem uma função social, cada vez mais nós temos uma presença importante na sociedade. Não interessa se milhões de fontes trazem informação. O problema é aquela fonte que traz a informação com responsabilidade e com ética e com, né, uma avaliação da importância social, digamos assim, né? E eu sempre brinco com a gurizada, dizendo assim, aqui, ó, daqui a pouco eu vou ser o leitor de vocês, eu não quero me arrepender. Né? Então, eu acho que é básico que o aluno, no curso de jornalismo, né, e isso é a lógica, a defesa, digamos, do curso de jornalismo, não é aprender a escrever ou aprender essas coisas técnicas de editar um jornal, um programa de rádio, de televisão. Isso a gente aprende em qualquer lugar. É, sobretudo, criar essa consciência da responsabilidade social e ética do que nós fazemos na sociedade. E eu diria que isso cresceu. Né? Ao contrário do que muita gente diz, eu não discuto se o jornal vai continuar. Pode ter esse formato de papel, pode ter qualquer outro formato, mas o jornalismo vai continuar. E o jornalista vai continuar. Essas duas coisas eu tenho absoluta certeza. E nós vamos depender cada vez mais disso. Né? E então, assim, eu tenho um orgulho muito grande, né, de nesse momento ainda continuar em serviço, né? Quer dando aula, quer mantendo a coluna, né, de crítica de artes cênicas lá no Jornal do Comércio. Comentou sobre a tua ligação com o nosso sindicato, né? E é onde tu começou a fazer política sindical. Né? Também. Mas, na verdade, de novo, eu entrei pela cultura. Eu não vou me lembrar, acho que era o Antoninho, tenho quase certeza que era o Antoninho o presidente, se não era o João, eu estou perdido um pouco no tempo. Mas o que eu me lembro é que o Antônio Brito trabalhava na Rádio Guaíba e a gente resolveu criar uma revista do sindicato. E o Antônio Brito, então, respondia pela edição da revista e eu procurava ajudar exatamente conseguindo alguns apoios. E cheguei a escrever, o primeiro número acho que foi sobre rádio, eu sei que o terceiro número foi sobre as relações entre literatura e jornalismo. Nós tiramos 4 edições da revista e depois, infelizmente, parou. E nesse terceiro número eu escrevi um artigo exatamente sobre essas questões. E tem um artigo do Marcos Ferman, que é brilhante, maravilhoso. O Marcos Ferman que editava o Jornal da Tarde, né, que é aqui de Passo Fundo. E o Marcos escreve um artigo exatamente mostrando que, em última análise, a diferença das narrativas do jornalismo e da ficção, desde, né, séculos anteriores, tinha muito mais a ver com o que o próprio autor do texto dizia que era ou não era. E ele citava o Daniel Defoe, por exemplo, que tem um texto que eu gosto muito, né, a visita da senhora Ville,
que é uma senhora que visita uma amiga, isso eu estou falando de 1715, vamos dizer assim, que é o tempo que o conto ou o texto foi publicado no jornal do Defoe enquanto uma reportagem. Então, teoricamente, verdadeiro. E o narrador insiste muito, não, isso aqui é verdade. Essa senhora visita uma amiga que ela não via há muitos anos, e se descobre depois que, na verdade, a senhora já tinha morrido. Então, ela faz a visita depois da morte. E é gozado porque é um texto extremamente detalhista, que chega a dizer assim, ela chegou às 11h45 da manhã, saiu às 13h15 da tarde, e aí eu sempre digo, aliás, é a minha aula da semana que vem, lá na disciplina de leitura de jornalismo, e aí eu digo para os alunos, pensem nisso, 11h45, 13h15. Eu estou discutindo se essa mulher é um fantasma ou não é um fantasma. Esse horário me ajuda a resolver o problema? O pessoal fica, não sei. Digo, então pensem a posição do sol. O sol está bem a pino. Não faz sombra. Então não ajuda a resolver o problema, porque se ela for uma pessoa viva ou for uma pessoa morta, ela não faz sombra igual. Não faz sombra igual. Aliás, é o truque exatamente que o cinema usou durante muito tempo, que se chama da nuit française. Né? Ou seja, quando a gente quer filmar uma cena noturna, antigamente, nos anos 50, 60, você não tinha o equipamento que tem hoje. Então, o que se fazia? Se filmava ao meio-dia, nesse horário, com os espelhos reflectores, depois, na hora da edição, escurecia a imagem e ficava perfeito, como se fosse noite. Hoje não, hoje você faz isso no computador, não tem problema nenhum. Né? Mas lá no eu disse errado, não é la nuit française, ao contrário, la nuit américaine. Tem o filme do François Truffaut que se chama La Nuit Américaine. Então, eu mostro que essa narrativa que o Defoe diz, que é uma reportagem, e ele insiste que a senhora que conta essa história não tem por que mentir, porque ela é respeitável, porque ela não cobrou para contar a história, como na época ocorria, blá, blá, blá. Mas esse texto, alguns anos depois, está publicado num livro de contos do próprio Defoe. Então, o que muda entre o jornalismo? Eu digo, é exatamente o vínculo com a realidade. Quer dizer, isso de fato aconteceu ou não aconteceu? Se aconteceu, eu posso considerar um relato jornalístico. Se não aconteceu, é uma ficção, sem problema nenhum. Não é um problema de qualidade, é um problema apenas de gênero, de categoria. Então, eu trabalho muito com os alunos com essas coisas, mas isso nasceu exatamente dessa experiência da revista e desse artigo do Marcos Ferma. Muitos anos depois, quando eu tive a oportunidade de propor à FAMECOS a criação de uma disciplina, que é essa leitura de jornalismo, eu me lembrei desse artigo do Ferman, né, e propus, vem cá, vamos trabalhar essas relações, né, e é o que eu trabalho ao longo do semestre todo. E essa revista eu acho que foi muito... Então, o meu vínculo sindicato se deu também pela área de cultura num primeiro momento. Depois eu fui de diretoria em várias funções, depois eu fui do comitê de ética ao longo de muitas vezes, né? E, enfim, eu sempre tive esse vínculo e, como eu disse, quando houve, inclusive, a greve da Caldas Júnior, eu realmente, apesar de eu ter votado contra, que eu achava que era um pouco um tiro do pé, talvez não fosse bem um tiro do pé, na verdade nós íamos empurrar um pouquinho mais e a empresa ia acabar falindo de toda maneira, mas enfim... Né? A gente participou da greve, tanto o Antoninho quanto eu participamos, e eu pude ajudar com o fundo de greve. Então, eu acho sim, que eu sempre procurei participar exatamente daquilo que era a minha identidade profissional. Assim como eu também fazia parte da Associação de Docentes dos Professores da Unicinos, né? A do Unicinos, quando eu conheci, como professor, recém-voltado do exílio, o professor Raul Ponte, que depois ia se tornar, inclusive, prefeito de Porto Alegre, deputado estadual pelo PT. O Verli, que era o João Verli, que era o presidente da Unicinos, num certo momento. Então, eu sempre participei dessas associações, como participei da ARI toda a vida, né, continuo sendo associado. Eu acho que essas entidades elas têm uma importância muito grande para representar a gente socialmente. O jornalista individualmente não precisa ser importante ou coisa parecida, ele vai fazer a sua função. Agora, a categoria, a função jornalista, essa sim tem que ser reconhecida socialmente. E aí a associação da ARI, criada lá em 1935 pelo Érico Veríssimo, né, o nosso sindicato, como a Associação Brasileira de Imprensa, como a FENAGE, eu acho que são entidades fundamentais. Né? Então, sempre que eu tive oportunidade, eu fui no mínimo sócio.
Né? E se eu tive a oportunidade de participar, procurei participar, porque eu acho que realmente é uma obrigação que a gente tem. E é uma conscientização muito difícil hoje. É impressionante isso. Talvez não tão impressionante. Eu acho que a gente teve lutas muito mais pontuais há um tempo, né, atrás, e talvez isso deixasse as pessoas com uma consciência política um pouco maior do que se percebe hoje. A gente trabalha em redação e a gente vê colegas achando que qual é a importância do sindicato. E nós há pouco estávamos numa reunião para já elaborar nossa convenção coletiva de trabalho. Se hoje nós temos um piso, é graças a um sindicato. Se hoje nós temos direitos, é graças a um sindicato. Enfim, então, uma das nossas lutas hoje é a aprovação da PEC do diploma. Né? Nós perdemos o nosso diploma lá em 2009, se não me falha a memória, né? Com Gilmar Mendes, e estamos vendo essa proliferação de jornalistas sem formação e, como tu dissesse antes, as técnicas, como fazer isso, escrever direitinho e tal, isso qualquer um pode fazer. Agora, essa consciência do que o jornalista precisa fazer, a checagem de fontes, a questão ética da notícia também. Eu queria saber a tua opinião a respeito dessa necessidade do retorno da exigência do nosso diploma. Eu acho fundamental, absolutamente fundamental. Veja, eu sou do primeiro grupo dos que se sindicalizaram e registraram enquanto jornalistas, logo depois do decreto-lei que formalizou a profissão. Né, lá em plena junta militar. Infelizmente, mas é verdade, por aquilo que pareça, foi a junta militar que nos deu, né, o decreto-lei que formalizou a nossa profissão. Mas eu imediatamente me sindicalizei, dentro daquela condição que tinha surgido naquele momento. Você tinha que ter trabalhado 1 ano corrido, ou pelo menos 2 alternados, né, e eu já estava lá na Caldas Júnior, no Correio e na Folha, tinha tempo de sobra para fazer o registro. Mas eu acho básico isso. Eu acho básico, inclusive, porque eu acho que o associativismo te ajuda a ter mais consciência daquilo que você é, daquilo que você faz. E te dá mais força moral, inclusive. Não só força quando é num embate como uma greve ou coisa parecida. Tá? A outra coisa importante é que, através de um sindicato, de uma associação, no nosso caso aqui do sindicato, nós temos uma representação que vai ser a representação, se não de todos, ou da vontade de todos, é de todos enquanto uma categoria pela sua vontade majoritária. Quando entra uma discussão de um piso de salário ou de condições de trabalho, é básico. É básico. Então, eu sou absolutamente a favor. Eu nem sempre concordei com todos os colegas na presidência aqui do sindicato, mas isso não me fez distanciar, coisa parecida. Discordava, ponto. Só isso, mais nada. Acho que é fundamental. E eu próprio, como já fui dirigente de várias outras entidades, não exatamente sindicais, mas associações dos pesquisadores e jornalistas, essa coisa toda, a gente sabe muito bem, a gente faz uma representação, pelo menos de um grupo mais atuante, mais presente, mais vinculado, e enfim, tem que ser respeitado nisso. Quem discordar faz outro grupo e vem disputar o espaço, sem problema nenhum. Democraticamente é isso, né? Eu até hoje confesso para vocês que eu não entendo o que passou na cabeça do ministro Gilmar Mendes para tomar essa decisão. Assim, vendo a atuação dele hoje no STF, eu não consigo entender, porque não tem muita lógica o que ele decidiu naquela vez e o que ele decide hoje em dia. Eu acho o ministro bastante liberal, bastante responsável, socialmente falando, democraticamente falando. Agora, acho lamentável, acho um desastre a justificativa que ele fez. Né? Aí realmente não dá para aceitar. Quer dizer, eu comentava na época, dizia isso, olha, essa decisão do Gilmar dizendo assim, que o médico tem que ter o diploma porque, enfim, vai abrir a cabeça do sujeito, o jornalista não, eu digo, acho que é um equívoco normal, um equívoco lamentável, porque nós abrimos a cabeça das pessoas também, através do nosso texto, ou fechamos. Verdade. E de muito mais perigosamente em alguns momentos. Basta ver algumas publicações que circulam aí pelo Brasil. Então, realmente, é um desses equívocos lamentáveis e que é mais lamentável a gente ter levado tanto tempo sem conseguir retomar isso. É verdade. Não estou acompanhando tanto assim hoje mais a situação como é que está no interior, no Brasil, se o diploma tem sido tão importante ou não. A impressão de longe
que eu tenho, por exemplo, eu não vejo meus alunos se preocuparem com a sindicalização, embora eu falo muito a respeito disso. Mas, ao mesmo tempo, vejo que aqueles alunos que, saindo da faculdade, encontram espaços de trabalho imediato e se destacam, de um modo geral, são jornalistas que foram os melhores alunos, foram aqueles que mostraram mais qualificação no curso, ou seja, de fato se tornaram profissionais competentes. Né? Estou falando isso pensando em gente que eu acabo encontrando depois na redação do Jornal do Comércio, por exemplo, que fazem estágio, depois ficam, gente que está hoje na Rádio Gaúcha ou na Rádio Guaíba, né? Enfim, na própria difusora. Enfim, acho que o diploma, nesse momento, talvez a falta da obrigatória não prejudica tanto, porque parece que as próprias empresas se deram conta que tem que pegar as melhores pessoas. E as melhores pessoas, bem ou mal, vêm da universidade, né? Com raríssimas exceções. Agora, acho que a gente tem que brigar pelo diploma, sim, porque é uma legalidade. Assim, nós existimos, nós somos. Então, nós vamos ter um documento que comprove isso, que nos dê as garantias. Esse documento é exatamente o reconhecimento da profissão. Eu queria te fazer uma pergunta sobre o perfil do teu aluno, né? Antes e agora, sem exigência do diploma. Ok que eles não têm essa conscientização de coletividade, né? De categoria, de vir para o sindicato, mas eles continuam preocupados com o diploma. Sim. Isso é muito importante. Sim, todos eles. E preocupados com a ética, né? Todos Isso eles. não mudou. Não. De quando eu fui tua aluna para agora. E nem do entusiasmo com a profissão. Isso é o mais importante. Eu também acho, entende? Só que, infelizmente, né, o Rio Grande do Sul é um caso à parte em relação ao Brasil sobre o fato de veículos que contratam pessoas formadas, né? Tá. Nós estamos nesse caso, nós estamos muito bem, né, com os por mais que tenha. Eu acho que os veículos aqui, os grandes veículos de modo geral, eles aprenderam essa coisa óbvia, né? A qualidade do profissional está vinculada à universidade. Mas até em função de todo esse movimento da PEC do diploma, que nós daí passamos a ter um contato bem mais próximo com os outros sindicatos do Brasil, realmente nós estamos numa situação muito privilegiada, né? Porque é uma coisa que ficou para o lado. E também uma questão que durante o governo, nos últimos 6 anos, né, de desgoverno, teve um pool, assim, sim, né, de muita gente com as suas verdades malucas e fazendo suas redes, seus informativos e defendendo absurdos. Mas tu não te esquece, tem muito coleguinha com diploma que também tem essas ideias malucas. Infelizmente, o diploma não é garantia disso aí, né? Exatamente. Infelizmente. Na verdade, é sobre isso também que eu gostaria de falar, né? Porque nós precisamos responder pelo que nós fazemos. Claro. Né? Então, acho que além da PEC do diploma, nós precisamos, além de ter um sindicato, nós precisamos ter um conselho, é da nossa profissão. Claro, sem dúvida. Porque aí realmente, porque o cara que não tem diploma não tem que ser considerado jornalista mesmo. Lógico. E o cara que é jornalista e fez a mesma bobagem, ele tem que se responsabilizar. Claro. Só que senão fica tudo assim, né? Como tá. Acho que essa é uma luta grande também, do conselho. Na questão, é o problema dessa existência jurídica, né? Que é fundamental, né? Enquanto uma categoria específica. É como você pegar um contador que pode fazer uma contabilidade errada de um sujeito ou de uma empresa e, em última análise, se ele não estiver registrado no Conselho Regional de Contabilidade, não é responsabilizado. Não tem como responsabilizá-lo. Exatamente. Né? Quem vai pagar o pato é o cara que ele fez a contabilidade errada. Exatamente. Né? Junto ao imposto de renda, qualquer coisa parecida. Você não tem que fazer. É a mesma coisa com o enfermeiro, é a mesma coisa com o médico. Né? Bem ou mal, o médico vai ser chamado a discutir, a assumir a sua responsabilidade junto ao sindicato. E por isso, no caso da medicina, por exemplo, né, entre outros, tem um conselho, ou na advocacia. Quer dizer, você pode dizer, bom, tem tanto advogado, né, a gente fala dos advogados de cadeia e tal coisa. Agora, se ele tiver registrado na ordem, ele é tão advogado quanto qualquer outro e é tão responsável quanto. E pode vir a ser punido Exatamente. da mesma forma. Exatamente. É a maneira da gente ter um controle mínimo de qualidade e dessa responsabilidade social em relação àquela profissão, né? Aquela atividade. Entrando um pouco essa parte jornalismo e política.
que a gente vê muito, a Vivi lembrou, né, os últimos 6 anos de desgoverno, e a gente também falou, né, que o diploma não garante, né, que não se faça alguma coisa. A gente sabe que as empresas têm interesses econômicos, enfim, né, estão alinhadas. Hoje as empresas estão alinhadas com algumas ideologias, com alguns partidos, enfim. A gente vive política desde que acorda. O ar que a gente respira é política. Se o ar é poluído ou não é, isso depende da política. É política partidária, alinhamento da ideologia, né, nesse sentido. Olha, eu vou dizer assim, eu acho que as grandes empresas de comunicação, estou pensando nos Estados Unidos, estou pensando aqui no Brasil, estou pensando na França, estou pensando em Portugal. Eu acho que essas grandes empresas, elas não correm mais um risco de ter essas vinculações ideológicas estrito sensu. Elas podem ter uma vinculação, às vezes, publicitária, e assim mesmo também eu acho que caiu muito isso. Mas eu vou te dar um exemplo. No domingo de noite, eu estava vendo o Globo News e eu ouvi um comentário de um dos comentaristas do Globo News, jornal das 8, das 9, que eu nunca imaginei que eu ouvi na TV Globo. Lembrando o envolvimento da TV Globo com o golpe de 64. Com uma boa parte dos mídias, mas, enfim, especialmente a TV Globo. Esse comentarista dizia assim, não, porque o golpe de 64 foi liderado, né, pelas Forças Armadas, por uma boa parte da sociedade conservadora, latifundiária, e pelos meios de comunicação, inclusive nós. Dito isso, na TV Globo, num horário nobre, que é o Jornal das 8, gente, é fantástico. É fantástico. E não me consta que ele foi demitido. Não, ele continuou. Segunda-feira eu voltei a ouvir ele, porque eu ouço o jornal desses horários, vejo. Da mesma forma, eu acho assim, eu posso dizer que o Estadão é mais conservador, principalmente em relação à propriedade, quando você vai discutir o MST, mas ele não deixa de informar o que está acontecendo. A Folha pode ter uma outra tendência um pouco mais liberal em outros, mas não deixa de... O próprio Globo. A própria Zero Hora, eu fiz um exemplo um dia desse com os alunos, eu peguei todas as capas dos maiores jornais do Brasil sobre aquele morticínio que foi ocorrido na faixa de Gaza, naquela fila das pessoas que estavam lá para pegar comida em Rafah, né, em Rafah, mais de 100 mortes. E eu mostrei como é que a manchete de cada jornal tratou com isso. Peguei todas as manchetes, Estadão, Folha, blá, 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 e chamei a atenção. O único que foi categórico em acusar, literalmente acusar Israel, foi a Folha de São Paulo. A manchete da Folha era Israel assassina, Israel mata, não sei o quê. Israel mata. Coisa desse tipo. Né? Todos os outros jornais, o Globo, blá, blá, deram a informação, mas, enfim, não assumiram uma posição de sim ou de não, porque, de fato, em princípio, não se tinha provas contundentes, Israel estava negando. Chamou a atenção também, mostrei isso, a questão dos enquadramentos, quer dizer, os jornais que deram na capa, com uma foto de 5, 6 colunas, né? Os jornais que deram na capa sem fotografia. E aí eu disse, olha, uma das coisas que mais me chamou a atenção, eu digo, é que eu entendo que o Valor Econômico botou na capa um quadrinho de uma coluna com 5 centímetros de altura e pronto, que é um jornal mais econômico, puxou a notícia para dentro, ok, tranquilo, mas foi capa de toda maneira. O que me chamou a atenção e me surpreendeu foi que a Zero Hora fez a mesma coisa. Botou uma notícia de capa na parte mais embaixo do rodapé da primeira parte, pequenininha, com uma manchete absolutamente neutra, objetiva. Eu digo, isso mostra o quanto o jornal, que assumidamente sempre defendeu algumas posições, também está preocupado em respeitar o público. Ou seja, se você não tem uma confirmação de responsabilidade, você não pode ficar dizendo que aconteceu isso ou aquilo. Eu acho que a manchete da Folha foi absolutamente equivocada. E é óbvio que eu acho que houve uma responsabilidade, depois teve-se filmes que... Mas, enfim, você não pode dizer isso. O jornalista não pode dizer isso. Não pode, e nem o jornal. Nem o jornal. Né? A não ser que você tenha... Claro, um artigo opinativo pode, não a parte editorial. Coisa, né?
Então, eu mostrei para os alunos isso. Eu acho que hoje a gente não tem mais tanto esse risco dos grandes veículos, mesmo a TV Globo. Agora, você tem aqueles que puxam, do tipo a PAN, a Jovem Pan, lá em São Paulo. Eu né? ia fazer Veja, mesmo... Eu me lembro que eu comentava muito com os alunos, quando o Correio do Povo, a Caldas Júnior, estava com o Grupo Ribeiro, talvez foi o momento em que menos se teve notícia sobre o MST ou coisa desse tipo, foi nesse período. Se dava a informação sem maior destaque e sem acusações, se dava a notícia, pura e simplesmente. Hoje em dia até tem mais cobertura. Se você vê o próprio Correio hoje, vinculado à IURD, tem informações a respeito da igreja, etc. e tal, anunciam programas, principalmente as séries de televisão e tudo, mas as pessoas responsáveis pelo jornal têm claro que eles não estão lidando com o jornal da igreja, estão lidando com o jornal de informação. É um jornal e é um jornal generalista. E, por exemplo, agora, nesse momento, aparentemente, o Correio tenta recuperar um outro trabalho, está trazendo velhos colaboradores de volta, como o Lazier, como o Rogério, podemos discutir posição de cada um e tudo, mas, assim, jornalistas acima de tudo. Né? E eu fui colega do Rogério a vida toda, tenho minhas discordâncias do Rogério, mas tenho enorme respeito pelo profissional que é o Rogério. A mesma coisa o Lazier. Eu lembro quando a Caldas Júnior quebrou, o Lazier que segurou a peteca de muitos de nós na Rádio Guaíba e depois na Rádio Pampa, para onde ele foi, junto com o Streck. Né? Então, eu acho que essa responsabilidade profissional a gente aprende exatamente nesse convívio associativo, que é do sindicato, da associação, da própria redação. Tá? Então, vai ser muito bom se nós tivermos o diploma, porque isso vai nos dar a capa, digamos assim, de uma formalidade. Juridicamente, ela é fundamental. Agora, eu não acredito que isso necessariamente mude a posição, entende, dos comportamentos em geral. Eu acho que, na verdade, nós temos cada vez mais, eu tenho assim, uma alegria de poder dizer isso, da constatação que eu vejo, não é só os alunos da FAMECOS, os alunos da Fabico, que a gente conhece bastante, faço muita banca com os meninos que estão se formando na Fabico. O pessoal está saindo com uma consciência muito forte dessa responsabilidade, dessa função social do jornalista, como dizia o professor Luiz Beltrão, né, o nosso primeiro doutor da área da comunicação, nosso primeiro doutor, de fato, com esse título na Universidade de Brasília. Essa perspectiva filosófica do que é o jornalismo, da função do jornalista, que é de informar, mas o Beltrão discutia muito, chamava muita atenção, é também de interpretar, não é opinião, cuidado, interpretar, dizer, mostrar quais são as alternativas, o que pode acontecer a partir disso. Sobretudo porque, veja, a narrativa do jornalismo, ao contrário do historiador, que fala do que foi, ou ao contrário da ficção, que fala do que poderia ter sido, estou aqui plagiando o Aristóteles, né? A narrativa do jornalismo fala daquilo que está sendo. Então, nós não podemos dizer é assim. Assim, nesse momento é isso, pode ter desdobramentos para cá, para lá, e poder interpretar e projetar os desdobramentos é fundamental para a gente poder, inclusive, nós ouvintes, nós consumidores da informação, projetar o que a gente vai fazer. Eu acho que é por isso que canais de televisão como a CNN e o próprio Globo News têm um sucesso tão grande, porque eles trazem a informação, mas trazem também a interpretação, trazem também as soluções. Trazem a opinião também. A opinião eu discordo milhares de vezes de cada coisa que eu estou ouvindo. Mas vem junto essa possibilidade da projeção, que o Luiz Beltrão sempre destacou muito isso, como uma das funções do jornalismo. Ajuda a entender a realidade. Né? Porque ninguém é obrigado a ser especialista em tudo. Né? E a vantagem do jornalista é aquilo, nós somos especialistas em nada, somos especialistas em tudo. Nós temos que ter um mínimo de informação sobre as coisas, de entender e traduzir isso e ajudar o nosso consumidor, né? Nem que seja através de uma entrevista, né? De alguém que então sim conhece de fato, e a gente vai tentar traduzir isso para uma linguagem mais comum, né? Naquele vocabulário comum que a maioria das pessoas tem. E esta função do jornalista ela é fundamental. E até é interessante nesses programas de entrevistas, né? Isso acaba acontecendo mais na CNN do que na Globo News.
quando eles efetivamente pegam os dois, colocam junto, né, os dois lados efetivos, né? Que tu pode ficar com muita raiva daquele outro, porque é completamente mas tu tem que ter a posição dele. Mas tu tem que ouvir exatamente essas ponderações. E eu acho que isso é muito interessante. É a disputa nossa aqui, é a disputa Grenal. Tem que ter alguém falando do Grêmio. Lógico. Não, o Stuart Mills, né, no século XIX, dizia uma coisa importante. Ele dizia, olha, não basta você ser maioria para ter razão. A minoria, às vezes, pode ter razão. Então, você tem que ouvir a minoria. Em primeiro lugar, para que se valer a minoria tem a obrigação de respeitar. E em segundo lugar, porque a minoria pode ter razão e pode ajudar a maioria a não errar. Então, eu acho que sim, esse diálogo é fundamental. E isso foi uma coisa que eu aprendi muito na prática da política partidária. Né? Porque quando você tem o debate do plenário, eu posso achar que eu tenho razão, o outro cara pode achar que tem razão. Nós dois vamos brigar, nós estamos brigando por ideias. Agora, terminou ali, a gente continua colega, vereador ou coisa parecida. E isso foi uma coisa que é difícil de você aprender. Quer dizer, o outro vereador ele não é meu inimigo, né? Ele é apenas naquele momento um adversário. Mas daqui a pouco, num outro projeto, ele pode ser meu aliado. Agora, se eu briguei com ele, eu não tenho mais a ponte. E isso foi uma coisa que eu aprendi muito. E eu vivi uma barra pesada desde o início, porque, afinal de contas, eu fui o primeiro e único vereador do PT. Eu tinha 11 ou 12 vereadores do PMDB, 11 ou 12 do PDT, 10 da Arena e eu, do PT, naquele momento. Eu era o equilíbrio entre o PMDB e o PDT, mas, ao mesmo tempo, também eu tinha que trazer algum espaço novo daquilo que eu estava representando, porque senão não tinha sentido um partido novo com outras ideias. Então, eu aprendi a construir essas pontes. E eu tenho muito orgulho, porque eu fui dos caras que mais encheu o saco, por exemplo, do prefeito Colares. E, no entanto, construí uma amizade enorme com o Colares. Ao longo dos anos, fui oposição ao prefeito Dib, que era vereador como eu. Me tornei um grande amigo do vereador Dib. Então, assim, ao longo, eu acho que assim, aos 20 e poucos anos de Câmara de Vereadores, eu confesso, acho que eu não saí com nenhum inimigo. Posso não ter feito amigos de todo mundo, mas tive sempre o respeito e respeitei todos. E olha que às vezes a gente tinha brigas ferrenhas, mas eu acho que nunca era briga pessoal, era uma briga da ideia. Isso eu sempre tive muito cuidado, e isso é uma das coisas que eu insisto muito sempre com os meus alunos, defender as ideias, mas ao mesmo tempo ouvir a ideia do outro. Ele pode não estar inteiramente errado, nem eu posso estar inteiramente certo. E foi na busca das ideias e defendendo as tuas ideias que tu saiu do PT para o PSDB e continuou tendo o teu espaço, a tua construção política. Eu, particularmente, conheci, depois de ser meu professor, na época que tu foi vice-governador. Como era ser um vice-governador do PSDB, já tendo tido toda essa história, dentro do PT? Nada deveria ser tão oposto, mas às vezes, partidariamente, isso é levado um pouco ao pé da letra. Olha, a resposta pode ser longa ou pode ser bem simplificada, que é o seguinte, eu ousaria dizer que quem mudou não fui eu. Quem mudou foi o PT. Vou ter essa pretensão. Gostei. E acho que o próprio PT mudou de novo depois, inclusive em relação a mim, porque houve uma época, depois que eu tinha saído, que o PT não me mencionava. Eu tinha sido o primeiro vereador lá em 82, mas não dizia quem era. Apagava, não. Eu não tive nunca nenhuma vergonha de dizer que eu fui vereador do PT. Tenho um orgulho muito grande disso, continuo tendo. Agora, há pouco tempo atrás, na eleição do Lula, dessa terceira vez, que foi a reeleição aqui do Leite, e que a gente buscou fazer uma aproximação entre o PSDB do Leite e o PT do Lula, para nós precisarmos eleger os dois, por razões óbvias. Eu tive a oportunidade, representando inclusive o PMDB e o PSDB, porque era a chapa do Leite, voltar a um comício que o PT estava organizando num sindicato aqui em Porto Alegre em prol do Lula, mas onde também tinham sido convidados. O Leite tinha tomado aquela posição de não definir a posição dele, é uma questão de estratégia eleitoral, mas nós estávamos livres para fazer esse trabalho, e eu fui lá, inclusive, por orientação, ainda estava vivo, o deputado Padilha, que estava coordenando a campanha. E fui extremamente bem recebido. Eu sempre tive uma boa relação, por exemplo, com a vereadora Maria do Rosário, agora me escapou o nome da vereadora que era do PCdoB, a Jussara Coni,
Eu sempre tive, o Adelis Elco tem uma relação pessoal enorme. Eu sempre me dei bem com todo mundo, mas eu tinha, um certo momento, eu me afastei, fui até meio, às vezes, marginalizado, logo que eu saí, tal e coisa. Mas eu te diria assim, no momento em que eu passei a discordar das posições que o PT mantinha, sobretudo na administração municipal, foi no tempo do Tarso, eu me afastei. E depois chegou um momento que eu saí. Eu não saí para o PSDB, eu saí. Depois eu tive que encontrar onde ir. Buscando as tuas ideias. Aí eu tive que encontrar onde eu ir. E veja, eu saí durante a administração do Tarso, discordei de milhões de coisas do Tarso, e nunca deixei de continuar me dando com o Tarso, e o Tarso se dando comigo, e a gente se respeitando, se relacionando. Até porque a minha relação com o Tarso vinha do tempo lá que ele escrevia crítica literária no Caderno de Sábado, no Correio do Povo. Eu tenho um prefácio, aliás, alguém resgatou um prefácio que eu fiz para um livro do Tarso de poesia, quando eu fui eleito vice-governador, como se dizendo, olha aqui a contradição, não tem nenhuma contradição. O livro do Tarso é um livro muito interessante, eu continuo assinando aquilo ali sem problema nenhum. Não precisa ter, né, todo esse racha. Né? Não é pela etiqueta, entende? Exato. Eu mudei algumas ideias, claro que mudei. Os partidos mudaram, claro que mudaram. Mas eu tenho a pretensão de dizer que ao longo de todos esses anos eu não mudei aquelas coisas que são básicas. O respeito com a coisa pública, né, tanto que eu tenho orgulho de dizer, eu posso chegar em qualquer lugar e ninguém vai dizer, aquele cara ali, né, levou os 10% e... Eu desafio qualquer pessoa. Eu posso fazer isso olhando na cara de todo mundo. Seja no PT, seja no PSDB, seja hoje no PMDB. A minha saída de o PSDB-PMDB foi absolutamente circunstancial da questão eleitoral do então governador Rigoto. Mas a saída do PT e do PSDB, sim, eu tinha uma discordância do PT a partir daí. Né? E, para mim, basicamente é isso. O PT não fazia mais as coisas por convicção ideológica, mas fazia as coisas por oportunismo de manutenção de poder. E aí eu tinha uma discordância total. Né? Em parte ainda mantenho isso, em parte não. O PT mudou também. Mas não é discordância de fundo, de referências ou de valores, claro. De maneira nenhuma. Você apaga a história. Né? Lógico que não. Né? Tanto que a gente, agora há pouco tempo atrás, eu convidei o vereador Adeli para a gente conversar de novo, porque tem uma situação que eu quero tentar ajudar aqui em Porto Alegre, que o Adeli pode ser um canal bom, porque une a oposição com a situação, em termos de prefeitura de Porto Alegre, e a cidade que vai sair ganhando. Então, eu saí do PT por uma convicção, que não era mais o meu espaço. Tinha que encontrar outro espaço. Né? E eu queria encontrar um espaço onde, de fato, eu me identificasse. E aí, então... De novo, quer dizer, na época, o vice-governador do Estado, que era o vice do Colares, tinha sido deputado federal, né, enfim, tinha uma série de pessoas que eram aquelas referências também que eu tinha que estavam no PSDB, tinham fundado o PSDB. Né, como o governador de São Paulo, na época, o Mário Covas, com quem eu tinha absoluto respeito. Então, eu disse, olha, esse é um nicho onde eu consigo identificar. Né? Então, eu entrei. Depois, bom, hoje o PSDB é um saco de gato, realmente, e, sobretudo, foi muito para a direita. Foi muito para a direita, porque a gente não pode esquecer, o PSDB surgiu enquanto partido de centro-esquerda. Centro-esquerda. O batismo de centro-direita, aí é uma disputa eleitoral que o PT ganhou. Né? Quando o Mário Covas se mantém... quando o Fernando Henrique é o candidato e convida para vice um senador... da direita, o PT pegou ali a chance de dizer, o PSDB virou direita, porque, claro, o PT tinha que ser esquerda. E aí colou. Né? E, bom, faz parte da disputa eleitoral. Eu continuo achando que o PSDB, até então, nunca tinha sido direita. Hoje em dia, o PSDB está mais para a direita do que para a esquerda. Acho que não é o caso aqui do governador Leite. Né? Eu acho que o Leite tem uma política, estou falando de política, tem uma política mais centro-esquerda, com todo o trabalho de apoio a minorias, essa coisa toda. Eu diria que o prefeito Sebastião Melo está muito mais à direita e está no PMDB, que teoricamente... Né? Na verdade, hoje, os partidos perderam identidade. Né? O PMDB tem uma ala bolsonarista e tem uma ala não bolsonarista, não chego a dizer nem que é lulista, porque não é nem por convicção, é por oportunismo. Né? Então, tem várias coisas. Talvez dos atos mais bonitos, mais respeitáveis que eu vi nos últimos anos, sim, politicamente falando, foi a posição que o PT tomou
nessa eleição do Leite, nessa reeleição do Leite, quando, com toda a crítica, o Leite abriu o voto para o Leite, porque não podia, obviamente. Mas, olha, o PT fazer isso mostrou uma maturidade do partido, que eu confesso para vocês que eu me surpreendi, respeitei e louvei. E fiquei muito orgulhoso de já ter participado disso muito tempo atrás. Então, eu acho que tem idas e vindas, e não dá para tu, sabe, carimbar e dizer assim, isso aqui é da direita e não vai. Eu convivi com o PP do João Dib e tal coisa, que era um grupo de vereadores extremamente sérios e competentes em relação à coisa pública. E por isso eu propus, e aconteceu, quando eu fui eleito presidente da Câmara pelo PT, aconteceu que o meu vice era PP. Porque era um grupo de vereadores extremamente sérios, muito mais sérios do que outras siglas ditas à esquerda. Então, infelizmente ou felizmente, não sei, a gente não tem essa especialização de a direita é assim ou é assado. O que nós temos são ideias retrógradas, isso é outro problema. Né? Por exemplo, ontem eu dei aulas de manhã e de noite lá na FAMECOS e eu decidi que essa semana toda eu estou dando uma aula sobre o golpe de 64. Né? Eu não consigo imaginar que na FAMECOS, preparando jovens jornalistas, a gente não vai discutir isso, levando em conta que essa gurizada não tinha nascido nessa época. Né? Então, propus esse debate com eles de manhã, propus de noite, agora na sexta-feira, quando dou aulas de novo, vou fazer de novo o debate de manhã e pela noite. Eu não estou querendo convencer eles, eu estou querendo mostrar, na minha visão, o que aconteceu e como é que isso continua nesse momento, em relação, inclusive, ao fato de que o Brasil está dividido, meio a meio, né, entre o Bolsonaro e o Lula, mas que poderia ser Bolsonaro e outra coisa, a direita e a esquerda, ou o reacionarismo mais, aí sim, abjeto, né, que nega os direitos do negro, do índio, da mulher, né, do cidadão LGBT, que nega uma série de coisas, que nega a democracia, e outro grupo que acredita nisso com todas as suas contradições. Né? Eu não posso me identificar com esse grupo que nega, é impossível, absolutamente impossível, é renegar tudo que eu pensei a minha vida toda, independente de partido político. Sim. Né? Independente de partido político. E aí entra, sim, o trabalho e a responsabilidade do jornalismo. É por isso que eu disse para os guris, olha, eu vou falar com vocês a respeito disso. Estou aberto a qualquer pergunta, qualquer contenção. Eu quero trazer leituras de coisas. Né? Então, eu comecei lá em 30 para mostrar que aqueles tenentes revolucionários que tinham a ideia de uma utopia de um novo Brasil são depois os golpistas de 64. Quer dizer, como é que muda essa posição? Né? E o pessoal ficou meio assim, eu digo, e veja como isso perdura agora no golpe de golpe do ano passado, ano retrasado, né, com o Bolsonaro. Quer dizer, isso é tentar entender a história. Sim. Né? E eu mostrei filmes para eles, eu trouxe filmes e contei, né, dessas coisas só às vezes no Brasil. Eu digo, logo depois do golpe de 64, houve a tal campanha Doe Ouro para o Bem do Brasil, né, em que as novas autoridades recolheram toneladas de ouro, de alianças, anéis e tudo mais, né, que até hoje não sabe onde é que foi parar esse ouro, e trocava por uma aliançazinha de latão que estava escrito Doei Ouro para o Bem do Brasil, 1964. E eu mostrei um videozinho pequenininho, aí uma aluna entrou, estão tudo com os laptops, entrou lá e disse, professor, tem uns latõezinhos desse aí vendendo a 65 pila ali na feira do sábado. Eu digo, então tá, vai lá no José Bonifácio e compra o latãozinho, mas vocês veem que eu não estou mentindo. Porque eles não tinham a mínima ideia disso. Eu acho que ser jornalista é um pouco isso, é trazer essas coisas que se perderam, é ter memória, isso é uma coisa importante. Isso, é o repertório. Porque a memória te faz entender, te faz fazer as ligações. Então eu procuro, tanto quanto possível, né, lá no curso, sempre fazer esse tipo de coisa. Sempre digo, olha, a minha posição é essa, vocês não estão obrigados a aceitar ela. Agora eu vou trazer fatos, vocês depois ligam e concluem. Vivenciar, sim. Tem que ter informação, Deus, né? Mais nada.
E assim, a gente eu imagino, já bem estouramos o tempo. aqui, mas eu queria falar um pouquinho da Fundação Teatro São Pedro. Com muito prazer. Mas então, antes disso, eu quero fazer um agradecimento aqui, né, sobre os nossos 80 anos, que nós Foi lindo. conseguimos comemorar lá no teatro por toda, né, o teu carinho que abraçou a nossa ideia. Queria agradecer mais uma vez aqui em nome de toda a diretoria. Isso foi um legítimo nepotismo. Mas foi muito Foi lindo. a festa mais linda dos últimos anos. Não, a gente tem recebido, eu acho assim, tem instituições que, pela própria longevidade, merecem ser valorizadas, respeitadas. Não é porque eu sou integrante do sindicato, mas o Sindicato de Jornalistas, obviamente, é uma dessas instituições, né? A gente tem feito isso com outras instituições, não é apenas com o nosso sindicato aqui. Mas eu sei que o pessoal lá, os meus colegas que atuaram e acompanharam vocês, gostaram muito, curtiram a coisa. Eu estava viajando, né? Bom, é uma e pena, curtiram muito, e eu acho que foi bacana. E eu acho que é também essa vinculação da instituição Teatro São Pedro com essas coisas da nossa realidade, né? Não, e os nossos colegas homenageados, entre eles Tânia Carvalho, né, Lauro Quadros, eles ficaram muito emocionados, né? Além da homenagem, onde ela estava acontecendo. A Tânia, que foi presidente da Associação Amigos Teatro São Pedro várias vezes e ainda é uma pessoa muito próxima. E do outro lado, lembrar, né, porque vai acontecer de novo, nós vamos fazer agora um acontecimento. Em junho de 58, né, quando a Rádio Guaíba começou a transmitir, o primeiro momento de programa da Rádio Guaíba foi um concerto da OSPA do Teatro São Pedro. Então, quando agora o pessoal do Correio do Povo me procurou, queria fazer uma atividade lá, eu digo, se vocês vincularem essa atividade com o fato de que a Guaíba começou aqui, eu digo, eu aceito. Né? Eu digo, se não, porque daí tem outros vínculos, não tem como. Mas digo, se vincular isso, sim, porque o Teatro São Pedro é parte da história da Rádio Guaíba. A Rádio Guaíba, aliás, foi o Pasqualini quem escolheu isso, né? De fazer, a primeira transmissão que a Guaíba fez foi externa, do Teatro São Pedro, né, para o prédio da Caldas Júnior, um concerto da OSPA desde o Teatro São Pedro. É fantástico a gente imaginar isso, né? Então, eu acho que tem esse vínculo. Então, o teatro está vinculado, sim, com essas coisas. Não se esquecer tanto também que o Teatro São Pedro, lá nos anos 20, 30, a gente fazia baile de carnaval no Teatro São Pedro. A gente botava tábuas por cima das cadeiras todas da plateia do teatro e fazia um baile. Hoje eu não deixaria fazer isso de maneira nenhuma, mas enfim, né? Então há um vínculo do teatro com a comunidade. Eu acho que algumas coisas, algumas datas, umas referências assim, elas são importantes, sim, e é muito bom que aconteça no teatro. Até porque a gente leva a gente que não tinha ido no teatro, ou leva outros que vão revisitar. É verdade, porque é tão importante, tão claro, lindo. É bonito. Todos os artistas que se apresentam sempre falam, em algum momento, antes ou depois, né, do espetáculo, falar. O desafio foi quando a Dona Eva morreu, foi manter o teatro funcionando com a qualidade que a Dona Eva tinha, né? Eu me lembro quando a Fernanda Montenegro veio a primeira vez, meio ano depois da morte da Dona Eva, ela disse numa entrevista para a RBS, eu espero que o teatro continue assim como era no tempo da Eva. Aí eu tinha orientado o pessoal no camarim dela, botar as flores, como a Dona Eva sempre fazia, com cartãozinho de recepção, papá. E aí, quando ela chegou no teatro, terminou o primeiro espetáculo dela, eu cheguei para dizer, daí, Fernanda, continua o teatro ou não continua igual? Não, continua. Eu digo, então tá, então depois, por favor, fala que continua igual. Porque esse é um desafio nosso. E agora a gente está automatizando, inclusive, a subida da iluminação. Né? Porque são 200, 300 quilos de corda na mão para puxar e baixar, né? Aquele equipamento todo. Agora nós estamos botando um motorzinho, então vai ser um motor. Você liga o motor, tem uma trava lá em cima, ele vai subir, vai descer, vai simplificar. Então nós estamos fazendo pequenas coisas assim, aquelas coisas que não aparecem, mas que dão uma organização melhor para o teatro. São extremamente importantes, fazem muita diferença. E como fazem. Não aparecem. Né? A gente sabe, em qualquer setor da vida da gente, às vezes aquilo que não está aparecendo
Se não fosse aquilo, não existia o resto. Exatamente. Né? Nós temos o desafio de agora, eu me coloquei essa data, né? Nós pretendemos dia 27 de março de 2025, portanto, no ano que vem, inaugurar o Teatro Italiano. Né? Nós estamos com a obra a todo vapor. E ao inaugurar o teatro, nós inauguramos, enfim, terminamos as obras do multipalco, que era o compromisso que eu particularmente tinha com a dona Eva. Né? Teremos terminado tudo. E, claro, foi fundamental o apoio da secretária Beatriz, do governador Leite, porque, enfim, é dinheiro público do Estado. Sim. E, óbvio, eu sempre digo, obra pública parada é dinheiro posto fora. Então, era fundamental. Nós com os 7,5 milhões iniciais que o governador nos deu, nós terminamos fizemos o Teatro Olga Reverbel, terminamos todas as obras de salas e tudo do primeiro, segundo e terceiro pisos, né, do multipalco. E agora, com os outros 15 milhões, nós temos, então, concluindo o Teatro Italiano. Ele já está agora, a obra já está toda ela concretada, a parte de plateia, tudo, né? Camarotes. Então, agora, daqui a pouquinho, nós vamos começar a botar tapetes e poltronas. Ai, né? que maravilha. A ideia é de que final de novembro, início de dezembro, a obra está pronta, então a gente começa a fazer testes com iluminação, som, essas coisas todas. E a previsão é essa, de inaugurar dia 27 de março de 2027 de março, que é o Dia Internacional do Teatro, né? Que era sempre que a dona Eva fazia, e fazer com a montagem da ópera Turandot com a OSPA. Né? E aí um dado importante, né? O teatro estava previsto para ser um teatro para orquestra de câmara, igual o São Pedro, né? O fosso de orquestra para 20 e poucos músicos. Mas o maestro Maté, que é também engenheiro de formação, ele se deu conta que se nós derrubássemos uma parede do fosso, nós passamos a ter um fosso para 70, 80 músicos. Então a gente chamou os arquitetos, pediu os estudos técnicos, que aí entra engenharia e acústica, mexemos em todo o projeto de acústica do teatro, e nós vamos inaugurar um teatro que vai poder ter ópera e balé, né? Porque vai poder ter uma orquestra sinfônica tocando a pleno. Ou seja, que eu acho que é uma lógica assim, né? Quando em 1858 se inaugurou o Teatro São Pedro, quem é que ia imaginar que 166 anos depois o teatro está aí funcionando a 1000? Né? Nós agora vamos trocar toda a iluminação por luz de LED, que é mais barata e funciona muito melhor. Né? Mas é cara, a implantação é cara, depois fica barato. Né? E da mesma forma, quer dizer, vamos inaugurar agora o multipalco, tem que durar no mínimo 150 anos. Então essa mudança no projeto original, né, transformando realmente um espetáculo de ópera, visa sanar uma coisa que a gente não tem, porque mesmo o Teatro do SESI, que é um teatro gigantesco, não tem fosso de orquestra, portanto não é um teatro para fazer representações operísticas, coisa. O teatro do multipalco vai ser um teatro de ópera, né? Com uma orquestra sinfônica tocando no fosso, e você pode fazer o espetáculo que quiser, né, para uma plateia que vai acabar ficando maior do que o Teatro São Pedro. Porque os dois têm a mesma plateia, 610 lugares, mas o Teatro São Pedro depois começa a sofrer, né, as obras de prevenção de incêndio e de acessibilidade, e nós vamos tirar algumas poltronas. Então o Teatro São Pedro deve ficar com 590 lugares, alguma coisa assim. O Teatro do Multipalco, que já foi planejado com esse tamanho, com todas essas obrigações, fica com seus 610 lugares. E vai ter grandes espetáculos de ópera e de balé. Que maravilha. Vida longa à cultura e vida longa ao jornalismo, né? E, felizmente, com gente que gosta de trabalhar e que sabe trabalhar e que faz com que essas coisas realmente sejam concretizadas, porque a gente não faz sozinho, né? Tem que ter equipes inteiras funcionando lá, né? Antônio Hohlfeld, muito, muito obrigado. Agradeço pela tua presença, pela tua participação sempre no sindicato, pela aula que a gente acabou de ter aqui. Obrigado. Muito obrigada. Eu que agradeço, e mais uma vez dizer do meu orgulho de integrar esse sindicato, né? E eu nunca discuti se a diretoria era assim, era assim, se eu concordava mais ou menos, quer dizer, sempre procurei participar e sempre fui chamado, procurei participar. E a mesma coisa eu quero dizer agora para vocês e para todos os colegas, né? Em primeiro lugar, reiterar que eu acredito em jornalismo, né? E em segundo lugar, que eu acredito em sindicato. Né? Acho que esse associativismo, esse gregarismo, ele é fundamental para a nossa própria identidade. Não é uma identidade individual, né, de cada pessoa, mas é uma identidade, né, de uma função que nos dá um lugar
social, nos dá um reconhecimento social. Se tiver o diploma, vai ser bem melhor, porque daí dá também o aspecto jurídico, né? Mas, independente do diploma, nós somos jornalistas pelo que nós fazemos, né? Pela nossa responsabilidade. Nós somos uma categoria profissional que precisa realmente ser identificada e ser valorizada e respeitada.